e sinceridade. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemos-nos com a legítima compreensão. Às vezes surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentos e comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhum se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se o irmão parece desviado aos seus olhos mortais, faz o possível para ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Quem te importa a ti? Segue-me tu. Emmanuel. Então vamos elevar nossos pensamentos a Jesus. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em nossos lares. Que essa luz que agora irradia nossas casas possa também irradiar os lares de redores, os lares que estão necessitados de tanta luz. Nessa grande oportunidade em que estamos no estudo de Jesus, aprendendo um pouco mais do seu Evangelho, para que possamos segui-lo, pedimos também aos nossos irmãos que perderam suas vidas lá em Petrópolis, há quase uma semana. Já foram mais de 140 irmãos desencarnados e temos mais ou menos 100, cento e poucos que ainda estão desaparecidos. Ilumine, Senhor, as famílias que estão desesperadas, sabendo a dificuldade que é de perder um parente próximo, mas a cada um a sua obra. Não sabemos o que acontece para cada um, o motivo pelo qual, mas possamos nós aqui, em prece, pedir por cada alma que agora se encontra naquelas lamas, que se encontram desaparecidas, e que possam, de alguma forma, serem aparecidas e ser levadas para os seus parentes mais próximos, para que possam, de alguma forma, fazer a sua despedida. Pai amado, console a todos, console o nosso país, console o nosso orbe, que passa por tantas lamentações, em especial o nosso grupo aqui, que está também necessitando de alguma forma, do teu consolo. Agradeço, Pai, por essa grande oportunidade e esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ver onde nós paramos? Nós paramos na qual parte, você lembra? A gente é o modo começou 5, né? A gente fez o roteiro 3, começou o roteiro 3, né? Sim. Que é o chamamento de Levi, que é Mateus, Pedro, André, João e Tiago Maior. Aí Exato. a gente leu o texto evangélico e a gente parou na página 251 do livro mais antigo, onde está o parágrafo 5. O encontro com o mestre e o subsequente chamamento. 249 no livro novo. Ah, beleza. 249 na versão mais nova. Interpretação do texto, né? Deixa eu ver. É isso mesmo. Item 3, interpretação do texto. Aí nós paramos no parágrafo
o encontro com o mestre e o subsequente chamamento. Todo mundo se encontrou? Sim. Vamos lá então? Alguém gostaria de fazer leitura ou eu posso fazer a leitura aqui? Pode fazer. Então vamos lá. O encontro com o mestre e o subsequente chamamento de Jesus os fazem recordar a missão que tinham assumido antes daquela experiência reencarnatória, quando se encontravam no plano espiritual. Daí o entendimento imediato, colocando em planos secundários a família e as obrigações profissionais. Frente a frente com Cristo, os apóstolos recordam, ainda que de forma incompleta, que deveriam realizar algo grandioso que concorreria para a harmonia do universo, porque estariam executando a vontade de Deus na categoria de seus ministros. As missões dos espíritos têm sempre por objeto, o bem, quer como espíritos, quer como homens encarnados. São incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, e de velar pela execução de determinadas coisas. Os apóstolos não sabiam no momento da convocação qual seria a extensão do trabalho que teriam de realizar junto a Jesus. Ignoravam também que a missão do Mestre de Nazaré iria transformar o mundo, estabelecendo um marco divisório de eras, antes e depois do Cristo. Mesmo assim, sem nenhuma vacilação, seguiram-no. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a Terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca que Deus se utiliza para fazer que essa humanidade avance. Vou dar uma paradinha aqui para a gente poder discutir o que foi dito. A princípio, o que ele traz aqui para nós, nessa interpretação, né, é de que, querendo ou não, aqueles discípulos eles já tinham, né, aquele sentimento de que era aquilo que eles precisavam fazer, ou seja, aceitar, né, esse convite do mestre para que eles pudessem fazer o trabalho do qual eles foram incumbidos de fazer ainda no plano espiritual. Eles não lembravam, né, com certa exatidão qual seria essa obra e quão grandiosa ela seria, mas eles tinham uma noção de que era necessário, que eles precisavam fazer aquilo. Por isso que quando a gente leu na semana passada, a gente percebeu que em momento algum nenhum deles pensou, né? Todos eles responderam assim espontaneamente e assim logo de que o pedido de Jesus foi feito, ou seja, já tinham a resposta praticamente que pronta, né? E aqui ele fala que essa missão que eles vieram executar junto a Jesus era de tão grande importância, né, que fez a divisão, né, da contagem do tempo, né, ou seja, antes do Cristo e depois do Cristo,
Olha o quão impactante foi essa mensagem que Jesus veio trazer para nós, né? E aqui ele ainda traz no finalzinho, né, desses parágrafos que foram lidos, que essa mensagem, né, o evangelho que ele trouxe para nós, tem o objetivo, senão, de alavancar o nosso progresso aqui na Terra. E que, afinal de contas, nenhum de nós vamos permanecer estáticos, né? Porque todos nós estamos submetidos à lei de progresso. E os ensinamentos dele é que foram primordiais para fazer o alavancar, né, desse progresso aqui na Terra. Alguém entendeu de outra maneira? Ou... Não, é só uma consideração. Quando você traz aí que eu já tinha no plano espiritual essa demanda, né? E por uma situação eles não lembravam do que seria. Imagine só se nós outros e nós também, soubéssemos que viríamos cumprir uma missão e sabíamos de que forma que seria, como seria e por que seria. Vamos imaginar aqui a questão de Judas, né? Se ele já soubesse que ele iria trair Jesus, né? Pensando que seria uma coisa e era outra, será que seria da mesma forma? Vamos pensar também lá no Pilatos, né? Que ia automaticamente lavar as mãos e deixar a sua vaidade, a sua pompa falar mais alto, porque ele estava num pedestal e não queria perder aquele status. Vamos falar de nós mesmos, pelo que nós já fizemos no passado, e aqui estamos novamente buscando o nosso crescimento, nosso progresso, como mesmo diz aqui, que é a lei do progresso, para a nossa evolução. Se nós soubéssemos o que nós fizemos, e estaríamos com as mesmas pessoas para poder reparar, a gente não ia aguentar. A gente não estaria, nós não teríamos essa condição hoje de fazer essa reparação, até mesmo de fazer essa caridade e também exercer o que mais se pede, o perdão. Porque como que eu ia perdoar sabendo que aquele que está do meu lado me feriu, me machucou, me maltratou? Porque essa dor que vai estar em mim vai estar sempre latente ali. Nossa, fulano fez comigo, eu sou obrigado a conviver com ele 25 horas. Então, a misericórdia é tão grande que a gente, graças a Deus, nós não temos, não tem essa lembrança do passado para poder justamente a gente olhar com o olho totalmente diferenciado. Ter um olhar diferente para tudo que acontece. Lógico, é evidente que em algumas questões a gente vai voltar assim, peraí, isso aqui já aconteceu comigo. Isso vai te dar assim, uma despertada. Então, para isso, a gente tem aqui, da mesma forma que os apóstolos, né, está dizendo aqui no início, que eles foram convocados, né, e que Jesus, no chamamento, o faz recordar a missão que tinha assumido, da sua experiência reencarnatória. Ou seja, eles já tinham participado de outras reencarnações e o merecimento para poder ajudar nesse processo foi esse. Então, se nós vamos chamar aqui fulano, ciclano e beltrano, que vai acontecer isso vai estar na mesma região, para que a gente possa fazer um trabalho. É tanto que Jesus, quando chegou lá em Cafarnaum, olhou para os pescadores, olhar para um, olhar para o outro, já sabia quem era quem. Não precisou de identificar. Já sabia quem eram as pessoas que iriam fazer parte. Era somente chamar, você vem aqui. E é tanto, como você mesmo disse, nenhum deles titubeou em seguir Jesus. Nenhum deles. Todos eles foram assim, eu vou. Então, é isso, sabe? Esse chamamento não é somente... Porque nós também somos discípulos dele agora. Nós estamos aqui, toda segunda-feira, toda quinta-feira, nesse discipulado. Aprendendo, é o chamamento. Então, essa missão que nós temos aqui de divulgar o evangelho, de repassar, de mostrar o que nós estamos fazendo,
nós viramos o quê? Nós viramos espelhos, né? As pessoas olham para ela, não, conversa com fulano, conversa com Dona Darcy tem um entendimento melhor. Fala com a Dona Isabel para você ver. Chama o Toninho tem uma posição diferente. A gente, o Vitor. Então, se todos nós, hoje nós temos uma condição diferenciada para poder estar trabalhando aqui e nós estamos divulgando a boa nova. Eu penso assim. É como se nós tivéssemos aceitado, né, o chamamento, não é isso? Exatamente. E estamos aqui a cumprir, né? Isso. Pois não, Isabel? Lendo aqui, né, aquilo que o Pedro falou também, que não sei se vocês se lembram que eu disse sobre uma obra na casa do pai, que o Vitor fez uma pesquisa aí rápido e encontrou, né? Eu só não me lembro quem que é o autor, o espírito que escreveu, o médium. Acho que é o Isoldino Souza. Não, é o Isoldino. Isso. O Isoldino, né? Ele fala que os discípulos, eu não sei se todos, mas que eles habitavam essa colônia. E o que a gente entende aqui, diante de tudo que foi dito aqui, que por que eles recordavam a missão? Olha aí. O encontro com o Mestre, o subsequente chamamento de Jesus, os fazem recordar a missão. Então, nós entendemos que o Espírito, quanto mais ele está consciente, né? Espírito consciente, no plano espiritual, devido a uma condição evolutiva dele, ele tem maior facilidade de lembrar, porque tudo está lá no seu campo mental, está lá no seu subconsciente. Então, diante da necessidade, abre-se, como Hermínio de Miranda nos traz uma obra aqui, abre-se uma janela, e aí vem a lembrança daquele chamamento que foi lá do passado, aquele acordo, vamos dizer, foi como se fosse um acordo, né? Vocês reencarnam, eu também, tal, e aí Jesus faz esse acordo, e quando eles foram chamados, eles atenderam prontamente. Como o Pedro falou, eles não titubearam ao chamado de Jesus. Quantos de nós somos chamados de diversas maneiras, mas nós não somos esses espíritos conscientes, então temos dificuldade, e aí nós colocamos obstáculos, porque outras coisas que nós achamos mais importante tomam conta da nossa decisão, da nossa escolha. Os discípulos, evidentemente, já tinham isso aí tão claro na mente deles, essa missão, que eles não titubearam, né? Aceitaram imediatamente. Isso aqui traz grandes ensinamentos para todos nós. Então, aquela história, quando Cristo chama, não se pensa duas vezes. Foi o que os discípulos fizeram. Cristo nos chamou? Cristo chamou pessoalmente, né? E nós somos chamados de diversas formas para o trabalho. Quem sabe, nós também nos propusemos, em algum plano, a aceitar. Olha, eu quero reencarnar
E eu vou fazer essa e essa tarefa, porque dessa forma eu vou melhorar a minha condição evolutiva e resgatar meu débito lá daquele período, né, daquela época. A Darcy trouxe uma questão falando, né, que parecia que nós já era um chamamento, né? Nesse próximo capítulo aí, nesse próprio capítulo que o Vitor vai ler, você vai estar aí justamente o que você acabou de falar, Darcy. Bom, tá fechado. Nesse aqui, depois ele do conhecedor, né? Aprofundar o humano, né? Aqui, ó, em verdade, há 2000 anos. Ele nos chama. E a partir daí. Ele nos chama. Pode ser igual a Dona Isabel está falando ali, né? A gente não vai ficar esperando o Cristo chegar aqui como ele fez com os apóstolos lá, para a gente ir atender, né? Mas ele pode vir na pessoa do Pedro, ele pode vir na pessoa da Dona Isabel, ele pode vir na pessoa do Vitor, ele pode vir na pessoa da Helena. Então, a gente tem que ficar muito atento. A pessoa do Silvério fala assim, gente, vamos lá fazer um estudo com a gente no grupo, é tantas horas. É ele convidando. Não diz que Deus cura o homem através do homem? Nós somos simplesmente instrumentos. Exatamente. Pois não, Silvério? Não, é só para um comentáriozinho aqui. Estava lendo o livro Boa Nova esses dias aí, parece que foi sábado que eu li, e estava justamente nessa parte aqui. E me parece que aqui não tem não, mas no texto mesmo ai, gente, como é que é o nome da fonte? Boa Nova, né? Que foi tirado esse texto aí. Os pais, né, Zebedeu e a esposa, né, pai de Tiago, né, e de João, também aceitam facilmente, né, aquela convocação de Jesus, né, a esposa de Zebedeu chama Zebedeu, né, para poder conversar, né, com Jesus. Ele vem, né, e eles também aceitam, né, eles também tinham, né, intimamente eles tinham ciência, né, do que seria a missão, de que eles tinham, os filhos tinham esse compromisso, que eles também aceitam assim de pronto também o convite, né, que Jesus faz aos filhos deles. Né? Então, assim, eu estava lendo, né, coincidiu até com essa parte, né, com a parte do estudo hoje, mas eu estava lendo, lá no Boa Nova, justamente isso. Né? É o Os pais capítulo também aceitaram com facilidade, né, a convocação de Jesus, o convite de Jesus, né? Hein, Silvério? É o capítulo 4 do Boa Nova? É por aí, é no iniciozinho. Até Acho o que é isso 4. mesmo. Eu acho que é o 3, não? Não, acho Quer que ver? Peraí, Pedro. Vou postar aqui, Silvério. Tá. É o 4? É o quarto, é a família de Zebedeu. É. Olha lá. Uhum. É isso mesmo. Achou aí, Pedro? Desse Aí tá na... É o capítulo 4 mesmo. Então. Realmente é o que o Pedro estava ali com ele na mão. Você vê que quando a gente está fazendo o estudo, né? E o Silvério comentou aí da coincidência, né? Mas eu acho que não é coincidência, não. Isso aí tudo vai somando para o nosso conhecimento, e como a gente já tem um determinado
né, uma determinada linha de estudo, a gente acaba se focando naquilo e tirando o conhecimento necessário para a gente dar continuidade a essa linha de raciocínio. Às vezes a gente lê um texto que o título não tem nada a ver com isso aqui, mas como a gente está tendo essa linha de raciocínio, a gente pega aquela parte exatamente que soma ao nosso estudo aqui. Eu não acredito muito em coincidência, não, sabe? Eu acho que tudo vai ser... Oi? Pois não, Darcy. É questão de compromisso, né, Vitor? A gente se autocompromete e aí vai só sendo guiado. Isso, tem todo, que... né? Porque a gente se compromete. Eu falo, não, eu estou no estudo e eu estou ali para poder aprender alguma coisa. Sim. E aí, quem vai nos ajudando? A própria espiritualidade vai nos ajudando. Mostra aí, fala assim, Silvério, sábado, tem um texto que vai precisar dele na segunda, lê aí. Exatamente. Porque quando a gente pega e começa nessa linha de raciocínio, e o estudo vai nos agregando conhecimento, a gente acaba sendo intuído, né, Darcy? Vai sendo intuído para poder fazer a leitura que vai agregar conhecimento. Exatamente, Vitor. Você falou tudo, é isso mesmo. Todos os dias temos oportunidades de aprender, e é só a gente estar vigilante para poder saber aproveitar. Isso. Mais alguém, pessoal? Toninho vai trazer para a gente alguma coisa, ué? O microfone está fechado, Toninho. Ixi, eu acho que ele apertou o botão errado, Darcy. Deve ter sido, viu? Quando você falou com ele do microfone, eu acho que ele apertou para abrir o microfone e saiu da reunião. Mas ele deve voltar, hein? Sim. Vamos prosseguir mais um pouquinho, então? Vamos. Ele voltou aí. Voltou. A minha máquina não tá boa hoje, não. É mesmo? Você gostaria de fazer algum comentário em relação a essa parte, Toninho? Podemos prosseguir, então? Beleza. Então, vamos lá. Conhecedor profundo da alma humana, Jesus aproveitava cada momento no trato com as pessoas para preencher-lhes a existência com sua sabedoria, sem se deter nos fatos ou em questões de menor importância, mas procurando auxiliar um maior número de indivíduos por meio da disseminação do bem. Em verdade, há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Ainda hoje, vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando-o qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido ainda não sabemos, porque ao soldado mínimo são defesos os planos do general. A boa nova, todavia, é muito clara. Quando a primeira plataforma do mestre dos mestres, ele não apresentava títulos de reformador
dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Devemos nos empenhar em sair do casulo do orgulho e do egocentrismo aos quais nos recolhemos, procurando nos integrar num sistema existencial caracterizado pela convivência, interação e auxílio ao próximo. Não basta o esforço da aquisição ou do desenvolvimento de virtudes. É preciso sair de nós mesmos e caminhar em direção aos que necessitam de amparo. A virtude é sempre grande e venerável, mas não se cristalizar-se à maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. Os novos tempos nos convocam a colaborar na obra divina, de melhoria espiritual da humanidade, em que se procura eliminar o egoísmo, que como chaga moral, neutraliza os mais valorosos impulsos de progresso. Neste sentido, a doutrina espírita nos fornece os instrumentos do entendimento, do equilíbrio e da sensatez necessário ao agir com acerto. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem, que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por consequente, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade enxergar sua veste viril, para que o que cumpre que primeiramente o espilhais dos vossos corações. Vou dar uma paradinha aqui para a gente poder comentar sobre esse trecho. Ele falou muito aqui sobre o egoísmo, né? E às vezes esse nosso egoísmo, né, e o egocentrismo é que nos fazem ter em mente aquilo que nós estamos certos e o método com que nós vamos fazer com que as outras pessoas aceitem as nossas verdades seja através da discussão, da espada ou até mesmo das guerras. E como estava no início, né, como disse no início aqui desses parágrafos que foram lidos, Jesus não veio com esse propósito, né? E todo mundo aguardava por ele, tendo como o general, aquele que iria fazer a guerra. Ou seja, eles leram no Velho Testamento que viria o prometido, aquele que seria o responsável por libertar todo o povo. Mas esse entendimento que eles tinham era que essa liberdade era por meio de guerras. Ou seja, o povo estava tão habituado a isso que naquele momento eles achavam que seria ferro e fogo que iriam fazer isso. Então, quando Jesus apresenta a proposta do Evangelho e que
mostra para nós que o único caminho que temos a seguir para nos livrarmos, né, de todo esse mal, do egoísmo, do egocentrismo, da vaidade e tantos outros, né, é o amor. E quando ele propõe isso para nós, através dos seus ensinamentos, é que a gente vê que o que nós esperávamos, né, na época, o que eles esperavam, né, nós mesmos, né, quem sabe nós não estávamos lá, era que aquilo ali seria feito como se fosse um exército contra os imperadores, né, de Roma ou de outras cidades, onde fazia aquele povo de escravos e os deixava assim viver na verdadeira miséria, né? Darcy, seu microfone está fechado. Você estava falando isso aqui, eu estou aqui pensando, né? Eu acho que a situação da época lá de Jesus é a mesma que seria hoje, talvez, se a lei voltasse a ser olho por olho e dente por dente. Como de nós queríamos aceitar isso novamente? A gente não tem, porque o espírito já caminhou e ele não regride. Então a gente não suportaria mais a viver no mundo de olho por olho e dente por dente. Eu acredito que é mesmo aquela fase daquela época em que estavam todos acostumados a viver de olho por olho e dente por dente, chegar alguém e falar assim, não, perdoa o inimigo. Você não tem que enfrentar ele como inimigo, não, você tem que perdoar. Então, a coisa assim, é muito revolucionária. Eu acredito que pela evolução da época, realmente, aquele povo daquele tempo que se falou aí, que nós poderíamos estar lá, né, também, eu acredito bem difícil mesmo a aceitação para poder falar assim, não, ele está certo. Por isso que eles não aceitaram de forma alguma, mudando uma lei. Darcy, a gente já tem estudado inúmeras obras, né, que fala que realmente o espírito ele não regride. O progresso é sempre no sentido de evoluir, né? Isso aí a gente tem convicção de que é assim. Então, creio eu que realmente naquela época, né, a gente não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Então, como que faria para poder fazer com que aquele povo, né, fosse temente a Deus e mudasse as suas atitudes? Era necessário aquelas leis que Moisés impôs, né? É proibido o adultério. Aí aquela que adultera é condenada ao apedrejamento. Olha, nos dias de hoje, igual você falou, é um absurdo a gente pensar dessa forma, né? Mas creio eu que foi muito necessário na época, né? E agora que nós temos, aí depois veio Jesus e o povo já tinha um novo entendimento, aonde Jesus ele não derrogou nenhuma daquelas leis, ele somente trouxe a lei de amor para que nós pudéssemos ver aquelas leis com outros olhos. E aí nós aprendemos a lei de amor com ele, né? E hoje nós temos esse instrumento que é o Espiritismo, pois agora nós temos uma capacidade ainda maior de absorver esse conhecimento, né? Aí eu começo a enxergar. Realmente a gente já conseguiu uma caminhada, você está entendendo? Até então, é só a gente retornar lá atrás, o que nós éramos naquela época e o que nós estamos hoje, porque a gente não suportaria mais, né? Sim. E a gente está acompanhando aqui o livro do EAD, eu não sei se mais para frente, no tomo 3 ou 4, a gente vai ver sobre os apóstolos, né? A gente estudou bastante sobre as cartas de Paulo no tomo 1, né? Uhum. E agora nós estamos aprendendo com a vivência de Cristo, né? Foram as parábolas, nós estudamos as parábolas, agora estamos estudando aqui os fatos cotidianos, mas eu escutei, né, em algumas palestras de que Judas, que era um dos discípulos de Jesus, ele justamente traiu Jesus
com o pensamento de que ele, ao ver, né, os soldados romanos pegando Jesus para poder ser crucificado, o povo se rebelasse e aí seria dado início àquela guerra que libertaria o povo daquela libertação que era prometida no Velho Testamento. Agora eu não sei se nós vamos estudar isso mais à frente ou se esse fato realmente é verídico, que eu ainda não tive oportunidade de pegar nenhum livro que aprofundasse, né, sobre esse apóstolo, né, o Judas. E eu tava pensando nisso, porque nessa segunda leitura aí, depois que você começou, você está falando assim, o que para ele, você falando do governador, né, que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que para ele, do mundo redimido, ainda não sabemos. Então, qual que é a nossa missão hoje? É nos prepararmos realmente para esse mundo que a gente não sabe ainda como será, né? A gente sabe que um dia ele vai chegar, né, Darcy? Mas não sabemos como né, que vai ser. E é que nem o Vicente gosta de dizer, às vezes nós ainda não temos compreensão, né? Não temos condição de compreender. E por isso que ainda não nos foi revelado, né? A gente sabe que tem muitas obras, né, sobre esse assunto no Espiritismo, mas ainda não é de toda maneira assim, nos revelado, porque afinal de contas nós ainda temos muito o que nos aperfeiçoar para ter esse entendimento, né, de mas eu tô pensando exatamente isso, sabe, Vitor? A gente não tem que ficar perguntando eu acho que é nosso dever hoje é simplesmente seguir o que ele já nos deixou. Porque se nós não estamos dando conta de seguir o que ele nos deixou há 2000 anos atrás. E ele já está pensando lá na frente. Sim. Se a gente para observar as atitudes de determinados seres humanos, né, a gente fala, poxa, mas Jesus já esteve aqui há 2000 anos e esse cara ainda está insistindo nisso ainda. Então... realmente, o Darcy tem razão. Ô Darcy. E a resistência nossa da mudança de comportamento, de posição, né? Nós somos muito resistentes. Pois é, porque ali mais na frente ainda fala assim, nesse sentido, nesse de buscar esse conhecimento, de não ficar rebelando, essa rebeldia, ainda fala que assim, nesse sentido, a doutrina espírita nos fornece os instrumentos do entendimento, do equilíbrio e da sensatez necessário ao agir com acerto. Então, acho que a gente já está tendo assim, tudo na mão, nós precisamos da nossa boa vontade. Sim, Pedro, se aí me falar alguma coisa, eu... Não, você falando a respeito de Judas, né? Igualzinho o próprio Vitor trazendo se o Judas realmente era isso ou aquilo, mas traz para nós aqui o seguinte: Judas, ele realmente ele era muito inteligente, ele tinha uma capacidade de raciocínio muito rápida, e ele viveu, o pai dele era Simão, lá da cidade de Cariote. E o pai dele não foi um bom pai para ele, então ele sempre teve assim, essa questão de alguém que pudesse dar a ele um direcionamento. Então ele cresceu com essa dificuldade, segundo o que a gente lê, né? E com isso, o Judas, como o próprio o Vitor trouxe, ele pensava que quando Jesus ele traísse a questão de Jesus, o exército que ele pensava que teria, automaticamente viria a favor de Jesus e tomaria a questão de Roma. Mas não era isso, né?
É tanto que quando ele viu de que não existia aquele que foi traído e foi iludido pelas moedas, né, ele automaticamente caiu de desespero. E então ele viu que o grande erro que ele fez. Mas só que Jesus, na sua misericórdia, ele sabia que Judas ia fazer aquilo. Porque ele estava fazendo aquilo como se fosse uma criança. Ela é a criança, vou entregar para o meu pai ali, porque meu pai vai colocar de castigo, e aí a minha mãe vai vir e vai tomar a rédea da situação. E só que isso não aconteceu. Aconteceu errado, aconteceu o contrário. Ele tinha boa intenção, né? Tinha, a intenção dele era boa, só que muitas vezes, durante o discipulado, Jesus chamou a atenção de Judas. Quando ele fazia a contabilidade, que ele queria vender alguma coisa para poder ter dinheiro, não é isso, vamos dar para quem não tem. Ele achava ruim, mas, pô, Jesus, mas como? Não importa. Eles são mais necessitados do que nós. E ele estava juntando aquele para poder montar o exército. Ele viu as pessoas se ajuntando, então, daqui a pouco nós teremos um exército que nós vamos combater Roma. E não era isso. Então, se a gente for ler a história de Judas, a gente vai ver que ela tem muito mais coisas, né? Não só com a questão de um traidor. Ele foi traído pela sua ignorância, vamos dizer assim. E tem um livro, né, diretamente falando sobre a personalidade de Judas. Judas. Gilberto Roden. Exato. E na fala aqui também, Ana Isabel, que a última encarnação de Judas foi com Joana d'Arc. Joana d'Arc. Aí depois e Leon Denis. Hã? Leon Denis também escreveu um livro sobre, mas já dentro da personalidade de Joana d'Arc. Mas fala alguma coisa sobre Judas. Eu anotei aqui para me pesquisar depois, então, dona Isabel. Leon Denis. Exatamente. Esqueci o nome. Médium. Não sei o que era médium. Agora, tem outro detalhe aqui também, né, Vitor? Igual você falou no início, a questão do egoísmo, né? Esse pedaço que você leu agora fala muito sobre a questão do egoísmo, né? E o egoísmo, eu acho que é um pai. O egoísmo é um pai. E os filhos? Eu acho que nós tínhamos que começar a buscar os filhos e ver qual desses filhos que está impregnado em nós para a gente poder trabalhar. Porque se a gente pensa assim, é o egoísmo é simplesmente um pai de vários filhos que a gente tem que descobrir realmente qual deles que está impregnado ainda em nós. Eu acho que nós ainda temos um pouquinho de todos. De todos. Ô, dona Isabel. Um pouquinho mais ali, outro menos, outro mais. Mas a família é grande, dona Isabel. É uma família enorme. Sim. O seu microfone fechou, Darcy. É muito grande a família desse egoísmo. O orgulho é outra família, é outro também, é pai de vários filhos. Frutos, né? Vamos dizer frutos, né? Porque são frutos do egoísmo, frutos do orgulho. E a gente precisa trabalhar. Agora, dona Isabel, lembrar que nós temos todos ainda. Será que nós vencemos um? Realmente. Eu acredito assim. E nesse livro aqui, Ave Luz, ele traz sobre a personalidade de cada discípulo. E traz o Ave Luz é do Miramês, não é? Do Miramês. Do Shaolin, através do João Nunes Maia. Tá aqui.
Pelo espírito Shaolin, É do João Shaolin, Nunes Maia, mas com a ajuda do Miramês. Eu vou anotar aqui, Tá. João Nunes Maia. É, Esse livro é muito bom, viu, gente? Se todo mundo maravilhoso. pudesse ler. Eu adoro também. Eu, ele eu, traz. eu acredito nesse livro, é igual o do Boa Nova. São 2 livros para mim que é de cabeceira, porque é muito ensinamento de Jesus. Aqui logo no início ele traz, né? Sobre Judas. É muito interessante, né? Jesus explicando para ele sobre a questão da amizade. Ô Pedro, seu microfone está fechado, Pedro. Desculpa. Eu postei um link aqui onde, lá no Pinga Fogo, o Chico fala um pouquinho de Judas. Se ele era traidor ou se ele tentava salvar Jesus. Ah, sim, já estou copiando o link já. Toda grande viagem começa com um primeiro. Depois eu assisti. Muito obrigado, Pedro. Nada. É o segundo ou primeiro Pinga Fogo? Acho que é o segundo, Isabel. Porque eu tenho o primeiro aqui. É um livrinho pequenininho. Aqui fala assim, Chico Xavier, Judas foi traidor ou foi tentar salvar? Sim. Então, aqui está no Portal do Espírito, né? Portal Despertar. Aí vem falando, aqui tem várias mensagens, tem aqui mensagem do Chico, tem do Haroldo Dutra, a Maria que resgatou Judas, Primeiro passo. tem aqui do Divaldo, que fala sobre Judas e Joana d'Arc, e tem outro do Haroldo que fala qual era o plano do apóstolo Judas Iscariotes. Uhum. E eu, Judas, também, ele tem uma visão bem interessante. É. Eu tinha esse livro, não sei, sumiu da minha estante. Ô, dona Isabel, eu, Judas, é do Beto Roden? Beto Roden. É? Eu, Judas. Depois eu vou pegar esse para ver. Mas tem outro site aí também, aí, ó, que tem esses quatro vídeos rápidos, né, que fala sobre Judas. São 2 do Haroldo, um do Divaldo e um do Chico. Ah, sim. Qual é a visão do Espiritismo em relação a Judas Iscariotes? Isso. Oh, bacana. Mais alguém, pessoal? Não. Pode continuar. Qual que é o livro que você falou, o Pedro? Livro? Que fala que o Chico fala sobre o É o Crônicas de Além Túmulo? Não, é no Pinga Fogo. Ah, É no Pinga Fogo, aquela mensagem da televisão dos anos 70. Ó, Pedro, põe no grupo, em vez de pôr no chat, porque no chat não dá pra gente. No caso, eu tô vendo aqui, Pedro, ele só tem 2 minutos. Não convinha passar ele aqui agora, não? Você acha que ia atrapalhar o estudo? Porque Não, o nosso foco, né? Mas foi trazido à baila, né? aqui, notáveis reportagens com Chico Xavier, falando de Judas Iscariotes. Pode passar, então? Eu tô vendo aqui, 2 minutos. É 2 minutos só.
Vamos ver se eu consigo criar. Acho que vai dar, vamos ver. Se não der aí, você me fala que eu tento daqui. Vamos Nós ver. devemos pensar que nós temos determinadas... É isso aí. ó, Gostaria de saber se Judas foi um traidor ou fazia parte de um programa para salvar Jesus Cristo. Sinceramente, eu sou uma formiguinha diante de um processo que teve consequências tão grandes na história da humanidade. Mas eu creio que nós podemos nascer ou renascer com as nossas tendências inferiores e, naturalmente, induzidos ao mal, porque nós todos não, eu digo, eu sou portador de tendências inferiores muito, vamos dizer, muito pouco recomendáveis, vamos dizer assim, mas se eu deixo essas tendências à solta, e se eu vou praticar com elas males maiores do que aqueles que eu já cometi em existências passadas, eu sou responsável, conquanto possa ser instrumento para o resgate de determinadas situações ou peça na engrenagem da história de grupos ou de coletividades com consequências agradáveis ou desagradáveis para o futuro. Individualmente, nós devemos pensar que nós temos determinadas tendências, vamos dizer, tentações, mas devemos resistir às tentações. Creio que Judas poderá ter renascido com tentações muito grandes para se apropriar da autoridade política e de exigir que nosso Senhor Jesus Cristo tomasse as rédeas do poder humano. Acredito. Mas creio que ele não devia ter deixado essas tendências assumirem o caráter que assumiram. É curtinho, né? Sim. Aí traz uma luz, né, do que poderia ter sido, né? Agora é só... Como o próprio Chico veio esclarecer, né, durante a pergunta, nós todos ainda carregamos essas más inclinações, né? Sim. Às vezes a intenção dele era até boa, mas ele não deveria ter feito da forma com que foi feito, né? Eu achei muito interessante, bacana mesmo. Eu vou colocar lá no grupo lá também, lá fica mais fácil todo mundo. Sim. Mais alguém, pessoal, gostaria de comentar sobre essa passagem? Senão nós podemos dar continuidade, podemos? Podemos. 21 horas, hoje nós vamos fazer o passe, não vamos? Vamos. Então ainda tem mais 15 minutos para a gente discutir aqui. Então vamos lá? Quando Jesus se deparou com os futuros membros do seu colégio apostolar, ele não viu apenas um simples publicano ou humildes pescadores. Sua visão é bem mais transcendental. Representa o encontro do pastor com as suas ovelhas, do mestre com os seus discípulos, do orientador com os seus seguidores fiéis. Entretanto, é oportuno lembrar que, mesmo contando com o auxílio de tão inestimáveis colaboradores, o mestre não se furtou de exemplificar a sua missão, mesmo que às custas de inimagináveis sacrifícios. Nesse sentido, contudo, o Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não enviou substitutos ao Calvário ou animais para sacrifícios nos templos, e sim
Abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio no altar da própria vida. A expressão segue-me, dita por Jesus a Mateus, ou a outra, abre aspas, vos farei pescadores de homens, fecha aspas, direcionados a Pedro, André, João e a Tiago Maior, são antes de tudo uma amorável convocação ao trabalho do bem, cumprindo assim o que fora combinado com eles anteriormente nos planos do Espírito. Significa dizer também que quem aceitasse o seu jugo estaria salvo. A profundidade dessa proposta redentora de Jesus não foi, entretanto, totalmente compreendida por muitos dos seus discípulos, considerando as desidências que ocorreram. Jesus apresentou-se perante a humanidade como mestre e salvador. Eu sou o vosso mestre, dizia ele aos que rodeavam, para escutar sua palavra sempre inspirada e convincente. Nós somos, pois, seus discípulos. Ele é nosso mestre. Mestre é aquele que educa. Educar é apelar para os poderes do Espírito e mediante esses poderes é que o discípulo analisa, perquire, discerne, assimila e aprende. O mestre desperta as faculdades que jazem dormentes e ignoradas no âmago do eu ainda inculto. O mestre não fornece instrução, mostra como ela é obtida. Ao discípulo cumpre empregar o processo mediante ao qual inquirirá instrução. Para que a comunhão entre o mestre e o discípulo seja um fato, é absolutamente indispensável o concurso, a cooperação de ambos. Jesus veio trazer-nos a redenção. É por isso nosso Salvador. Mas só redime aqueles que amam a liberdade e se esforçam por alcançá-la. Os que se comprazem na servidão das paixões e dos vícios não têm em Jesus um Salvador. Continuarão vis escravos até que compreendam a situação ignominiosa em que se encontram e almejam conquistar a liberdade. A redenção, como a educação, é obra em que se interessado tem de agir, tem de lutar desempenhando sua parte própria, sem o que não haverá para ele mestre nem salvador. Vamos dar uma paradinha aqui ou ler o restante até o final? Não tem muito, não. Terminamos? Vamos continuar então? Lê o restante. Vamos lá. A conhecida convocação de Mateus, ou Levi, registrada no Evangelho, foi efetivamente servir a Jesus, abraçando a causa de salvação da humanidade. Levi, pelo que se observa, era um homem de espírito voltado para as coisas de Deus. Sua vocação não era ser empregado do físico, cobrador de taxas públicas de impostos. Nenhuma religião do seu tempo o havia atraído, porque todas elas eram exclusivistas, mercantilizadas, não falavam à alma, nem ao coração, nem à inteligência, pregavam falsidades em vez de anunciarem a verdade. Mas logo que ele teve conhecimento
da doutrina que o moço nazareno ensinava, propendeu imediatamente para o lado de Jesus, porque tinha verdadeira vocação religiosa. Era um espírito inclinado às coisas de Deus. Sentia-se apto a desempenhar uma tarefa nesse sentido. Em seguida, o chamamento de Jesus relata o evangelho que Mateus, tomado de íntima alegria, em regozijo, convidou os seus colegas publicanos e mais outras pessoas do povo e ofereceu, com a presença dessas testemunhas, um grande banquete a Jesus. Não há dúvidas de que Levi, assim como os demais apóstolos que receberam o chamado do Mestre, nos legaram um magnífico exemplo de decisão relativa ao trabalho que deveriam realizar e de plena e irrestrita lealdade a Jesus. Foram discípulos que mantiveram perfeita comunhão de ideias e de sentimentos com o Mestre, servindo-o com amor extremado. Importa, porém, saber distinguir os bons dos maus discípulos, para que não venhamos a ser enganados. Os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus como inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesmo, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos, para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuindo com eficiência em favor de quantos nos cercam ao caminho, dando a cada um o que lhe pertence e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Se buscamos a sublimação com Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhes os passos. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Então aqui ele fala, né, muito sobre esses apóstolos, né, que tiveram esse chamado de Jesus, e ainda afirma aqui que muitos ainda não tinham ideia de como seria, né, esse caminhar com Jesus, pois afinal de contas eles achavam que o mestre, né, seria aquele que daria a instrução aos seus discípulos, quando na verdade, né, que ficou bem claro aqui é que o mestre, na verdade, ele dá aos seus discípulos condições para que eles busquem esses ensinamentos, que busquem essas instruções, para que eles mesmos possam se colocar, né, no caminho. Eu achei isso interessante porque eu nunca pensei dessa maneira, né? Ver assim, o discípulo e o mestre, né, trabalhando com esse tipo de ensinamento, né? Eu sempre tive esse conhecimento de que o mestre, ele ensina o seu discípulo. Mas aqui não, aqui ele está falando que o mestre dá as condições para o seu discípulo aprender. Então não é mastigado, ele é adquirido com os próprios passos, né?
Eu não sei se eu entendi bem essa parte. Eu queria entender melhor isso também, porque me chamou muita atenção essa forma, essa didática, né, da pedagogia de Jesus com relação a isso aqui, né? Sim. Mas se a gente pegar as referências, aí nós vamos entender, Darcy. Sim, como? As referências estão lá no final, principalmente lá a partir do 11, que tem lá fonte que é os discípulos, no capítulo 58. Tem lá a mensagem de Neio Lúcio, né, que está em 10 ilustrações pelo Espírito de Peça. No livro do Pai Nosso, Oferendas. No livro Segue-me, né? No capítulo Segue-me, ele seguiu. E no Viente Luz, na plataforma do Mestre. Então, aquele negócio, a gente lê uma vez, lê 2 vezes, lê 3 vezes, para na 5ª vez a gente tentar entender. Eu vou ter que ler várias vezes, sabe? Me chamou muita atenção essa forma de ensinamento que eles estão falando aqui em relação a Jesus. Espera um pouquinho. Pois é, mas o que Jesus fazia, né? Porque ele, igual o Vitor falou, ele dá condição para que o discípulo mesmo vá se trabalhar. Ele não ensina para o discípulo como que ele vai fazer, não. Ele dá condição somente para que ele vá e trabalhe. E faça essa aquisição para si próprio. Mas por que ele fazia isso, Darcy? Para que eles... Fala aí, Vitor, porque você entendeu igual. Eu ia responder a pergunta que o Pedro fez, foi mal, Darcy. Na verdade, eu acho que quando a gente adquire o conhecimento com o nosso próprio esforço, eu acho que o conhecimento ele fica mais consolidado. Sim, mas se a gente pegar lá no início do estudo de hoje, lá no chamamento, o que Jesus fala? Que quando ele chamou os discípulos, todos eles já tinham o compromisso lá no plano espiritual. O que faltava somente o quê? Despertar, era o insight que faltava. Quando Jesus fez o chamamento deles, que chegou lá em Cafarnaum, viu os pescadores, e já sabia quem eram os 5, e quem sabia quem era o Pedro, quem era o Tiago, quem era o André, e quem seria o João. E já sabia quem eram aqueles 4. Então, assim, ele já tinha conhecimento, tanto que quantas pessoas, foram mais de 70 que Jesus havia escolhido, que não passou pelo crivo dele. Então, assim, quando ele fala que é dar o ensinamento, igual o Vitor trouxe aí, né? Você está perguntando. Ele falou assim, olha, eu vou te ensinar a pescar. Eu vou te dar a vara. Agora você pesca você. Por quê? Se eu chegar lá e ensinar assim, olha, você tem que pegar a vara, tem que fazer assim, aí você está simplesmente pescando para ele. Agora, quando você, assim, ó, eu vou te dar a vara, eu vou te dar a linha e o anzol. Agora você faz. Então vai ser a sua pesca, a sua condição, a sua forma de como que você pesca. Que pode ter 10 pescadores no mesmo local, mas cada um pesca diferente. É a mesma coisa nós, que quando nós temos aqui nossos filhos, né? As crianças. Você tem 2 filhos, 3 filhos, você vê o desempenho de cada um. O que você faz? Você mostra para uma coisa, que o outro vai olhar o que você ensinou para aquele, que aquele vai aprender com o que o outro está fazendo, que nem está prestando atenção no que está fazendo. Chama-se o despertar de cada um. Então, quando Jesus chega lá, que fala para Pedro dessa forma, e o Pedro, aquela ignorância dele, e o que ele faz? Pedro, aí o Pedro vai e pensa, olha assim, sempre com aquele olhar assim de dúvida, e aí ele vai entender, se ele entendi. Por um simples olhar, você já consegue saber qual é a resposta, qual é o ensinamento. Isso acontece conosco, nós passamos o nosso conhecimento para os nossos filhos, que também é uma questão de uma forma de educar. Como é que eu vou fazer? Tenta. Eu já consegui. Você tentou dessa forma? Não. Então tenta para ver se dá. Aí você vai fazer, olha mesmo, deu certo. Mas o certo que deu não foi o que você ensinou, foi o que você falou para ele buscar a informação.
É o conhecimento que o Vitor trouxe agora há pouco. Então, aqui que fala assim, não é tão fácil desempenhar todas as obrigações com aprovação plena da diretriz evangélica. Em precedir, se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência para o de quantos nos serva o caminho, dando a cada um o que lhe pertence e servir à comunidade de cujo quadro fazemos parte. Eu moro numa comunidade, todos lá têm a mesma condição de fazer, só que uns mais e outros menos. Então vai despertar em cada um aquela vontade que ele quer fazer. Então é o que Jesus fez. Eu não vou te ensinar, eu vou mostrar e você vai aprender. E cada um aprender dentro da sua condição. Seria o ensinamento pelo exemplo? Sim. Jesus, através dos exemplos dele, sim, não mostrando o que ele fazer, o que ele fez com a mulher adúltera? Chegou lá, quantas pessoas estavam lá para poder condená-la? 1 milhão de pessoas para condená-la. Ele olha para uma e para outra assim, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem atirou? Ninguém. E depois ele falou com a mulher assim, mulher, onde é que estão os seus acusadores? Não tem nenhum. Eu também não te acuso. Vai e não peques mais. Então, esse é o exemplo, esse é o ensinamento, porque todos nós temos pecado. Todos nós temos mácula da coisa do mal, porque o mal é inerente ao homem, existe em cada um. Então, é o que Jesus faria, só desperta em você a boa obra. E você, opa, é aqui que eu vou seguir. Agora, se você quiser errar, é o livre-arbítrio. Sim. Pois não, Carla. Eu estava pensando aqui também, quando o Pedro leu aí, a gente tem que lutar, né, contra o nosso próprio egoísmo, individual, o próprio temperamento que nos é particular e diferente. Então, cada pessoa, cada indivíduo tem o seu temperamento como se fosse as linhas da mão, a digital não é igual. Então não haveria nem como o Cristo falar para cada uma dessas almas. Então cabe realmente a nós olharmos para dentro da gente, se autoconhecer e ver o que é que tem que ser melhorado dentro de nós. Então ele não... Agora, uma outra coisa que eu estava pensando, fácil seria, né, se ele desse um livro de normas e a gente fosse ticando lá assim, ó, isso eu faço, isso eu faço, isso eu faço, isso eu faço. Ótimo, passei, né? Igual um professor, igual os alunos fazem, né? Eu tive grau 10. Mas é muito mais do que isso, porque a gente tem que olhar para dentro e ver o que é necessário em cada um de nós. Por exemplo, né? Pessoal, nós precisamos de interromper, né, por causa do passe virtual. Sim. Próxima semana, então, Pedro, roteiro 4, o Centurião de Cafarnaum. Isto. Quem faz por nós a prece de interrupção? Acho que é a Carla Alcântara que falou? Eu acho que foi. Foi, né? O quê? Eu só desliguei minha câmera, mas eu faço sim. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, muito obrigado por essa experiência, por essa oportunidade. Queremos sempre, sempre te agradecer e que a gente possa também saber agradecer até pelos tombos, pelas pancadas que a gente leva nessa vida, porque a gente já sabe que isso só nos eleva, só nos engrandece como pessoa, é aprendizado. E como está escrito no seu manual, por tudo dai graças, que a gente saiba agradecer, frente a cada adversidade. Senhor nosso Deus, nosso Pai, sempre muito, muito, muito obrigado. E não há mais nada a dizer, a não ser obrigado ao Pai por esse ensinamento. Que assim seja para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Que assim seja.
Que assim seja. Brasileiro ama vender com menos taxa, né? Então cadastre-se agora no iFood e ganhe... Passe virtual. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual. A partir desse instante, você estará junto com nossa equipe de mentores espirituais Bezerra de Menezes, para a realização de sua limpeza e purificação espiritual e o recebimento de energias revitalizadoras necessárias ao seu fortalecimento interior e exterior em seu corpo físico, emocional e espiritual. Peça também o concurso de seu anjo da guarda e dos anjos e espíritos superiores que tenha mais afinidade. Para isso, orientamos que se despoje de todas as suas preocupações do dia a dia. Deixe de lado, por alguns instantes, suas tarefas e compromissos corriqueiros. Isole-se em um ambiente tranquilo para não ser interrompido. Deitado ou sentado confortavelmente, inicie uma respiração lenta e profundamente, com o único objetivo neste momento de receber esse passe espiritual revitalizador. Deixe-se relaxar e aproveite toda a beleza, o prazer e os benefícios que advirão desse momento de refazimento físico, emocional e espiritual. E se por acaso, nesse relaxamento, você entrar suavemente em sono profundo, peça que sua mente inconsciente acompanhe a narração do passe espiritual e siga todas as orientações pedidas. Fique seguro que após o passe, despertará sentindo-se feliz, revigorado e fortalecido. Para sintonizar com a espiritualidade superior, busque elevar o seu pensamento no amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, com sentimentos de bondade, caridade, perdão e alegria pessoal. Agora iniciemos o passe espiritual com a oração ensinada por Jesus Cristo, enviada ao nosso Pai Celestial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E nesse instante, iniciamos o nosso processo de limpeza e purificação espiritual. Assim como as folhas secas e inúteis das plantas caem periodicamente e são levadas pelo vento para sempre, para nunca mais voltarem, permita que todos os vossos pensamentos inúteis e perniciosos sejam desalojados de sua mente.
ideias de vingança, de rancor, de egoísmo em relação ao próximo, e de orgulho e ambição exagerados, vícios e instintos morais deprimentes, tristeza, depressão, ansiedade em relação a si mesmo, se desprendam de sua mente e partam de forma definitiva, levados pela sua vontade de melhoramento espiritual. Também permita que todos os sentimentos negativos e inferiores, como a mágoa, a raiva em relação ao próximo, a falta de paciência, o desânimo e a tristeza, o ódio e a indiferença, se desprendam de seu coração, aliviando-o do peso destes sentimentos negativos e sejam levados para bem longe de si, de forma inexorável e permanentemente. Ao mesmo tempo, permita que os mentores espirituais, com a permissão de Deus nosso Pai, retirem todas as enfermidades alojadas em seu corpo físico e limpem todas as larvas e impurezas do seu corpo espiritual. Enterrando-as nas profundezas do universo, para jamais voltarem a lhe adoecer o corpo físico, emocional ou espiritual. E assim, completamente limpo e purificado de todas as doenças, pensamentos e sentimentos inferiores, você estará pronto para receber as energias benfazejas do universo, trazida pelos espíritos superiores enviados pelo Cristo Jesus. Sinta nesse momento o calor e as energias curativas, revitalizadoras e luminosas trazidas pela espiritualidade superior. Raios que penetram em todo o seu ser, em todos os seus poros e células. Pensamentos e sentimentos que adentram em sua mente e em seu coração, como o amor, a caridade, a generosidade e o perdão, a fé e a esperança, o otimismo e a alegria, a paciência e a persistência, a força de vontade e a coragem para enfrentar os desafios. E dessa forma, fortalecido, rejuvenescido e revitalizado, você se sentirá renascido para continuar sua jornada terrena em busca de cumprir sua missão sagrada com maior confiança e coragem. Com mais certeza de poder alcançar o sucesso e superar todos os desafios e provas, com mais sabedoria e convicção de ter aprendido as lições necessárias da vida, com maior capacidade de suportar dores e sofrimentos necessários à sua evolução espiritual. Agora o passe está em sua fase final e nesse momento lembre-se de agradecer a Deus pelo dom da sua vida, por todos os tesouros recebidos do Pai Celestial.
Agradeça pelo seu corpo e pela sua mente, por todas as experiências vividas, boas e más, sabendo-se que tudo o que recebeu de Deus e da forma que recebeu foi visando seu próprio adiantamento espiritual. E agora, volte ao seu estado natural, sentindo sua respiração e seu corpo. E volte a tomar consciência de sua vida presente. Sinta-se feliz e rejuvenescido pela experiência vivida com o passe espiritual. Assim seja. Amém. Assim seja, gente. Assim seja. Graças a Deus. Gente, boa noite para todos. Boa noite para todos. Boa noite, boa noite. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite. Fique com Deus. Boa noite, Toninho. Fique com Deus. Tchau. Boa noite, Toninho, Helena, Isabel, Darcy, Carlas e Carla. Boa noite, Isabel. Até mais, Pedro. Boa noite, com Deus. Tchau, tchau. Um abraço.